um pequeno probleminha técnico aqui, mas eu vou continuar da parte que eu parei. Nós estávamos falando da opção pelos pobres. E o documento de Aparecida, como eu disse, nos diz que os rostos sofredores dos pobres são rostos sofredores de Cristo, né? Então, ao olharmos os pobres, ao olharmos o sofrimento dos pobres, nós estamos enxergando o sofrimento do próprio Cristo. A opção pelos pobres sempre foi uma característica da espiritualidade cristã. Deus não exclui os ricos, mas ele deixa bem claro que a sua salvação está em jogo se ele não colocar do lado do pobre a sua luta de libertação, né? Na verdade, se ele não se colocar do lado do pobre, né? Então, tudo bem que ele seja rico, porém ele precisa olhar os pobres e lutar pelos pobres também, né? E o segredo da felicidade consiste no equilíbrio entre o material e o espiritual, né? Não tem como se viver apenas com o material, né? Nós precisamos também do espiritual. O quarto elemento é valores do reino. O termo reino foi o mais usado por Jesus. Ele expressa o sonho mais profundo do coração humano, em todas as épocas, no meio de todos os povos. Tudo o que contribui para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna é uma realização parcial do reino. A missão da igreja é construir o reino, junto com todos os homens de boa vontade, sendo eles cristãos ou não. A felicidade verdadeira não está na sociedade do consumo. Hoje a gente vê que o consumismo dominou totalmente, né? Todo mundo quer ter um celular top de linha, uma roupa da moda, e aí se perde muito essa essência, né? Porque a nossa felicidade verdadeira não é dessa sociedade de consumo, e sim dessa opção pelos pobres, da sede de justiça dos corações puros, nos que promovem a justiça, a paz, a misericórdia. É aí que está a felicidade. A felicidade também está na perseguição, porque aquele que leva a sério o Evangelho, que segue os caminhos do Evangelho, muitas vezes é perseguido, né? Faz parte também da caminhada da igreja, da vida de espiritualidade. E a espiritualidade, ela tem como alicerce alguns valores que eliminam o pecado social e pessoal. Dentre esses valores, um dos que eu gosto muito, assim, que eu acho muito bonita a palavra, e é tão simples e tão falada, né, é amor. A espiritualidade cristã, ela só é autêntica quando ela tem como alicerce o amor. Jesus mesmo disse para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então, o amor deve estar como alicerce, ele deve firmar a nossa espiritualidade cristã. Só posso viver na espiritualidade quando o amor estiver à frente da minha vida também. O outro alicerce, né, outro elemento da espiritualidade, né, o outro valor, na verdade, é a cruz. A cruz é um dos elementos típicos da espiritualidade cristã. Jesus mesmo disse: se quer ser meu discípulo, pegue sua cruz e me segue. E a vida é possível na medida que nós somos capazes de nos perder no outro e em Deus, né? A partir do momento que eu abro mão de mim para que o outro cresça, para que o outro floresça. Na cruz morre a ilusão falsa sobre eu mesmo, né? Sobre si, a ilusão de que tudo está sob nosso controle, e nasce o homem novo, a mulher nova.
Mas a gente também não pode pensar naquele sentido de que Jesus pediu para que cada um carregue sua cruz. Não é assim, se é assim que Deus quis para mim, então eu vou carregar essa cruz. Não. Na verdade, é colocar em prática e correr atrás de dias melhores, vamos dizer assim, né? De seguir aquilo que às vezes seria um peso, né, para mim, mas que é satisfatório para o outro, né? É eu fazer sacrifício pelo outro, vamos dizer assim. E o outro valor é a liberdade. O Espírito de Deus é o Espírito de liberdade. Portanto, qualquer tipo de espiritualidade que oprime, que mata a iniciativa e a criatividade dos jovens não vem de Deus. Então, a espiritualidade ela não é opressora. A espiritualidade é libertadora. Ela liberta, ela nos permite seguir o que o nosso coração nos pede, vamos dizer assim. Nós somos livres quando percebemos que existe algo bom a ser feito, né, pelos pobres, pelos menos favorecidos. Nós somos livres a abraçar as causas, né? Nós precisamos ser livres para pensar, para ter ideias, para trazer coisas novas para a igreja. A liberdade se assemelha com a construção do reino. Então, eu tenho liberdade para construir esse reino que transpassa a nossa vida, né? O reino de Deus. E aí, para que eu construa, eu preciso estar inovando cada dia mais, né? Então, eu, enquanto jovem, devo ser livre para seguir essa liberdade, né? A oração. Até agora nós falamos de espiritualidade de uma forma bem resumida, mas nós não falamos de oração. Muitas pessoas elas centralizam a definição de espiritualidade enquanto oração, mas a espiritualidade ela é mais ampla que isso. O fato de nós acreditarmos em Deus, que Deus está presente em nossas vidas, quando nos esforçamos para que nossas vidas estejam de acordo com os valores do reino, nós já estamos vivendo a espiritualidade. Mas é claro que viver a espiritualidade tendo essa consciência do valor do reino não é suficiente. É necessário que tenhamos a oração presente na nossa vida todos os dias, porque se nós não vivermos essa espiritualidade também voltada para a oração, vai faltar esse sentido, essa conversa com Deus, essa sintonia com Deus. Então, a oração ela é importante, muito importante para a nossa vida. É uma das formas de viver a espiritualidade cristã, pois não existe espiritualidade cristã sem oração. Mas a oração ela só tem sentido quando a gente faz retiros, orações comunitárias, até oração pessoal. Ela só tem sentido se no dia a dia nosso, né, o dia a dia da nossa vida for levado a sério, né? Porque senão de nada adianta nós rezarmos se no nosso dia a dia nada acontece. Os momentos de oração pessoal são importantes para o fortalecimento da espiritualidade, mas a espiritualidade não resume a momentos ou atos. Espiritualidade também é atitude. Oração significa centrar a nossa vida em Deus, nos colocar em contato com Deus. É também nos colocar diante de algumas interrogações, né? Então, assim, quando eu me coloco em contato com Deus, eu vou rezar, né? Eu vou pedir, mas eu também vou indagar, né? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da morte? Qual que é o meu destino, nosso destino? O sentido do sofrimento, o mal, a felicidade, o fracasso. Então, para rezar, nós também precisamos ter essas indagações conosco. Isso também é oração, né? E rezar não é,
para que a gente reze, nós não precisamos de nada extraordinário, né? Super. É só nos silenciarmos e entrar em contato com Deus. É a nossa conversa com Deus. A oração tem 3 dimensões, que é a comunitária, sendo as missas, a realização dos sacramentos, né? O cumprimento dos sacramentos, vamos dizer, e a dimensão social, que é a oração preocupada com a justiça social. Essa é uma das nossas ações, né? A ação da nossa espiritualidade, né? Nos preocupar, rezar preocupado com a justiça social. E a pessoal, que é eu e Deus, né? De mim para Deus. É a espiritualidade que nos conduz à vida, para que não desviemos os olhares para o verdadeiro sentido da vida, né? Então, é necessário que no meu dia a dia, que todos os dias eu esteja em sintonia com Deus, né? Essa espiritualidade toda que nos permite caminhar. No meu trabalho, na minha escola, a espiritualidade ela precisa estar presente, porque é ela que nos dá sentido, né? E aí nós temos também um dos elementos, né, da espiritualidade é o Espírito Santo. É ele que conduz toda a igreja. Quem nos conduz é o Espírito Santo. Todos estamos abaixo dele, né? Ele é o protagonista da missão. Assim, nós podemos resumir a espiritualidade cristã, a espiritualidade cristã renovadora, motivadora, neste seguinte gráfico. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Espírito Santo, ele está acima de todos, né? E aí nós temos a dimensão social, né? Na verdade, a oração no centro, né? Que nos leva à dimensão social, à dimensão comunitária e a dimensão pessoal, né? E nisso e o que nos leva à oração, na verdade, são os valores do reino, Deus como absoluto da vida e o segmento de Jesus Cristo. Gente, foi bem resumido, não sei o que vocês acharam, mas eu estou quase na hora de ir para Manaus, tá? Um beijão para todos. Espero que vocês tenham gostado.